Quando a Bíblia declara que Jesus é a luz do mundo, ela não está fazendo apenas uma afirmação poética, mas uma revelação tão profunda que, se verdadeiramente compreendida, tem o poder de transformar completamente a maneira como vemos Deus, a vida, os outros e a nós mesmos, porque dizer que Jesus é luz significa dizer que Ele é a força que dissipa a escuridão espiritual, emocional e até existencial que todos nós carregamos em algum momento da caminhada. E quando observamos o mundo atual, percebemos como essa metáfora se encaixa perfeitamente, porque vivemos rodeados por luzes artificiais, telas brilhantes, cidades iluminadas, impulsos visuais por todos os lados. Mas, paradoxalmente, nunca houve tanta escuridão interior, tanta confusão mental, tanta incerteza, tanta ansiedade, tanta perda de propósito, tanta gente caminhando sem enxergar onde está pisando, como alguém tentando atravessar uma floresta à noite sem tocha ou direção, tropeçando em raízes invisíveis, desviando de sombras imaginárias, temendo sons que não compreende. E é exatamente esse tipo de escuridão que a Bíblia revela que Jesus veio confrontar. Não a escuridão física, mas a escuridão da alma, aquela que nasce quando estamos perdidos, quando nos sentimos insuficientes, quando carregamos culpas, quando feridas antigas ainda sangram, quando sonhos foram esmagados, quando medos parecem maiores do que nós. Quando o futuro é incerto demais, e é por isso que em João 8,12 Jesus diz: "Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida." E essa frase, tão simples, carrega uma profundidade que nos acompanha desde o Gênesis, quando Deus, na primeira página da Bíblia, declara: "Haja luz", e a luz rompe a escuridão primordial. E assim como a criação começou com luz, a redenção da humanidade também começa com luz. Porque Jesus não veio para dar conselhos, ele veio para iluminar, para revelar caminhos, para expor mentiras, para curar áreas ocultas, para ressuscitar aquilo que o escuro matou em nós. E quando refletimos sobre isso, percebemos que toda pessoa vive algum nível de escuridão interior, seja o medo do futuro, seja a ansiedade constante, seja o vazio emocional, seja a falta de direção, seja a dor da rejeição, seja a marca de um trauma, seja a culpa que insiste em voltar, seja a solidão silenciosa, e todas essas sombras internas se comportam exatamente como sombras físicas. Quanto mais nos afastamos de uma fonte de luz, maiores elas se tornam. Mas quanto mais nos aproximamos da luz, menores elas ficam, e é por isso que a presença de Jesus muda tudo, porque a luz não precisa lutar contra a escuridão. Ela simplesmente chega e a escuridão desaparece. E quando comparamos isso com a vida real, vemos que muitos de nós tentamos iluminar nossas próprias sombras com luzes insuficientes. Tentamos preencher o vazio com relacionamentos. Tentamos esconder dores com distrações, tentamos camuflar ansiedade com ocupações, tentamos resolver medos com controle, tentamos compensar inseguranças com aparência, tentamos acalmar o coração com elogios, tentamos nos sustentar com resultados, mas tudo isso é como acender uma lanterna fraca em um túnel. Ela até clareia por alguns passos, mas não é suficiente para o caminho todo, porque toda luz que vem de nós mesmos é limitada, mas a luz que vem de Jesus é infinita e revela aquilo que nunca conseguiríamos ver sozinhos, porque ele ilumina não apenas o que está ao nosso redor, mas o que está dentro de nós. E quando pensamos em Jesus como luz, entendemos que luz tem funções, 3 funções fundamentais: revelar, guiar e transformar. E essas 3 funções estão presentes em toda a vida e ministério de Cristo. Primeiro, ele revela quem Deus é, revela quem nós somos, revela o que precisamos mudar, revela o que estava escondido, revela o que parecia impossível de enxergar, revela caminhos, revela o valor que temos, revela o que o pecado tentou apagar. E essa revelação não é para nos envergonhar, mas para nos libertar, porque a luz nunca expõe para destruir, expõe para curar, como um médico que acende uma lâmpada mais forte para examinar um machucado, não para humilhar o paciente, mas para tratá-lo. Segundo, ele guia, porque luz não apenas mostra, luz direciona.
Assim como um farol que orienta navios em tempestades, e muitas vezes nossa vida é exatamente isso, um mar agitado, onde somos sacudidos pelas ondas das circunstâncias, e Jesus, como luz, se torna esse farol que aponta o caminho e impede que o navio da nossa história colida com rochas invisíveis. E terceiro, ele transforma porque onde a luz entra, nada permanece igual. Assim como uma planta escondida na sombra se inclina naturalmente para o lado onde existe luz, nossa alma também se inclina para aquilo que ilumina. E por isso, quando Jesus entra em nossa vida, atitudes mudam, pensamentos mudam, prioridades mudam, perspectivas mudam, hábitos mudam, feridas mudam, porque a luz reorganiza tudo que estava desfigurado pelas trevas. E Jesus usa essa metáfora da luz em várias situações, não apenas para falar de si mesmo, mas para mostrar que o mundo vive uma escuridão moral e espiritual que não pode ser vencida por sabedoria humana, cultura, filosofia ou boas intenções. Porque a escuridão que ele revela é mais profunda, é a escuridão da incredulidade, da divisão, da injustiça, da violência, da frieza emocional, da corrupção do coração humano. E quando olhamos para a nossa própria sociedade, percebemos que essa escuridão continua a se expressar de inúmeras formas, nas relações quebradas, na dificuldade de perdoar, na competitividade que destrói, no individualismo extremo, no medo constante de não ser suficiente. Na cultura do descarte, nas expectativas impossíveis, na pressão pelo sucesso, nos traumas não curados, na mentalidade de aparência, e é justamente nesse mundo fragmentado que Jesus afirma ser luz, não apenas porque ele vê, mas porque ele é a resposta para tudo aquilo que a escuridão tenta distorcer, e quando ele ilumina, ele não ilumina apenas erros, mas revela propósito, direção, identidade e destino, e ao observarmos a caminhada de Jesus nos evangelhos, percebemos que sua luz brilha de maneiras diferentes para pessoas diferentes. Para o cego Bartimeu, a luz se manifestou literalmente como visão. Para a mulher adúltera, a luz se manifestou como perdão que a libertou da culpa e da condenação. Para Zaqueu, a luz se manifestou como mudança de caráter. Para a mulher do fluxo de sangue, a luz se manifestou como cura física e emocional. Para os discípulos, a luz se manifestou como direção e propósito. Para os fariseus, a luz se manifestou como confronto. E para os quebrantados, a luz se manifestou como conforto. E isso mostra que a luz de Jesus não é genérica, ela é personalizada, moldada para cada coração, cada história, cada trauma, cada necessidade, porque ele não ilumina por iluminar. Ele ilumina para transformar. E quando percebemos isso, entendemos por que tantas pessoas seguem Jesus até hoje. Porque a luz que ele oferece não é uma ideia. É uma experiência, não é uma filosofia, é uma presença, não é uma doutrina morta, é uma força viva. E quando essa luz entra, algo dentro de nós finalmente acorda, como se tivéssemos vivido a vida toda em preto e branco, e de repente tudo ganhasse cor. E ao comparar isso com a vida real, percebemos como a luz é essencial. Ninguém entra em um quarto escuro tentando rearranjar os móveis no escuro, ninguém cozinha no escuro, ninguém se olha no espelho no escuro, ninguém dirige na estrada completamente escura, e ainda assim, quantas vezes tentamos conduzir nossa vida emocional, espiritual e mental na escuridão da nossa própria compreensão limitada. Tentamos resolver problemas sem orientação divina, tentamos curar feridas sem entregar ao Senhor, tentamos escolher caminhos sem buscar direção, tentamos encontrar propósito ignorando o Criador, e ao fazer isso tropeçamos, caímos, nos machucamos, nos desgastamos, nos frustramos, e é exatamente nesse ponto que a declaração "Jesus é a luz do mundo" se torna tão poderosa. Porque ela nos oferece uma alternativa. Não precisamos mais viver tentando adivinhar onde pisar, não precisamos mais caminhar tateando no escuro, não precisamos mais carregar medos que crescem na ausência de clareza, não precisamos mais nos sentir perdidos, porque a luz já veio, já brilhou, já rompeu a escuridão.
E não importa quão densa seja a noite dentro de nós, nenhuma noite é capaz de resistir ao amanhecer. E Jesus não apenas diz que é luz, ele também nos chama para caminhar nessa luz, porque a luz exige movimento, exige resposta, exige decisão, e é por isso que seguir Jesus não é apenas acreditar que ele existe, mas permitir que ele ilumine tudo aquilo que escondemos, intenções, fragilidades, inseguranças, mágoas, motivações, porque somente a luz que entra é a luz que transforma, e quando essa luz transforma, começamos a enxergar a nós mesmos de forma totalmente nova, porque Jesus não ilumina somente para mostrar o que está errado, mas para mostrar o que é valioso, para revelar que não somos definidos pelos nossos erros, nem pelas nossas quedas, nem pelas nossas trevas internas, porque a luz dele redefine nossa identidade, e quando isso acontece, começamos a perceber que existe uma versão de nós mesmos que só pode emergir quando a luz de Cristo invade o coração. E ao longo da vida percebemos que há momentos em que Deus permite que as trevas se aproximem não para nos destruir, mas para nos mostrar a necessidade da luz, porque só percebemos a força da luz quando estamos em meio à escuridão. E é por isso que tantos testemunhos começam com dor, perda, confusão ou desespero. Porque foi justamente ali que a luz brilhou com mais intensidade. E quando essa luz brilha, ela muda completamente a paisagem da alma. E aquilo que antes parecia impossível, agora se torna possível. Aquilo que antes parecia pesado demais, agora é suportável. Aquilo que antes parecia caótico, agora encontra ordem. E aquilo que antes parecia morte, agora encontra vida. E ao final, entendemos que Jesus não é apenas um mestre, não é apenas um profeta, não é apenas um símbolo religioso. Ele é a luz que revela, guia e transforma. A luz que cura, restaura e liberta. A luz que nos chama para fora das sombras da nossa própria história. A luz que ilumina o caminho quando tudo parece escuro demais, a luz que mostra que ainda existe esperança, a luz que mostra que ainda existe futuro, a luz que mostra que ainda existe propósito, e essa luz não apenas brilha no mundo, ela brilha dentro de cada pessoa que decide segui-lo. E quando isso acontece, não apenas vemos a luz, nos tornamos parte dela, refletindo aquilo que ele é, como alguém que carrega dentro de si um pedaço da própria presença de Deus, iluminando ambientes, influenciando vidas, espalhando verdade, espalhando graça, espalhando amor, espalhando esperança. Porque quem caminha com Jesus nunca mais volta a conhecer o tipo de escuridão que aprisiona, pois encontrou finalmente a luz que liberta, a luz que renova, a luz que sustenta, a luz que salva, a luz do mundo.